Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de métodos ponderados nessa nossa segunda videoaula, tá? Que eu estou chamando aqui de 1B. Então, a gente na aula passada viu que era possível fazer aproximações a partir de funções tentativas, né? E sem conhecer exatamente a forma, a técnica, nós aplicamos um dos tipos de métodos de registros ponderados para ajustar uma curva, tá? Agora a gente vai adentrar no método, na definição do método exatamente, tá? Para de que forma a gente entenda posteriores os métodos derivados desse método mais geral, tá? Então é o seguinte, para entender a ideia do método de resíduos ponderados, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o resíduo, tá? Que o próprio título convoca, né? Então, o resíduo é nada mais nada menos do que o erro. O erro entre a função real e a função aproximada. Tá? Então, nós vamos continuar com a mesma nomenclatura da aula passada, em que eu tenho a função real chamada de φ e a função aproximada chamada de φ com acento circunflexo sobrescrito. Tá? Ah, e aí o que acontece? O resíduo a gente vai chamar justamente da diferença entre essas duas funções. Tá? Observa-se que numa aproximação perfeita, a diferença entre essas duas funções será zero, obviamente. Né? Então, quando o resíduo for nulo, quer dizer que a função está exatamente igual, a função aproximada está exatamente igual à função real. Sendo que, observe, esse resíduo acontece de forma dependente da posição no domínio. Tá? Então, se eu tenho um domínio de 0 a 1, por exemplo, eu quero que em todos os pontos ao longo desse caminho, o meu resíduo seja zero. Em cada x do meu domínio, por exemplo, se for um caso unidimensional, em cada x do meu domínio, esse meu resíduo seja nulo. Tá? Então, não basta apenas que o resíduo seja nulo, mas que o resíduo em todos os pontos do domínio seja nulo. Dessa forma, aí sim, a gente garante que a função aproximada é igual à função real. Tá? Obviamente que quanto menor for o resíduo, mais aproximada a função está. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com aproximação de funções e não necessariamente a gente precisa achar a função real, tá? A função exata. Mas veja, uma forma talvez imediata de se pensar em como garantir que o resíduo seja nulo em todos os pontos do domínio é óbvio. Então vamos somar o resíduo, o erro em cada ponto do domínio. Se for zero, quer dizer que a minha função está exata. Mas a gente, no segundo momento, se pensar um pouquinho mais, a gente vê que isso não é verdade, né? Porque se eu tenho um erro de -2 no ponto e um erro de +2 no outro, se eu somar, vai dar nulo do mesmo jeito e não quer dizer que a função está exata, né? Então, como fazer de forma genérica, como imaginar uma situação genérica matemática para garantir que em todos os pontos do domínio, tá, o meu resíduo seja nulo. Então, se há outras maneiras eu desconheço, eu conheço o método de resíduos ponderados que vem justamente para garantir isso daí para a gente. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ler a definição aqui, que não é nem definição, eu vou ler em que consiste o método, porque cada palavra dessa frase agora é importante. Inclusive, eu fiz uma transcrição praticamente igual, tá? Como foi uma tradução, eu não botei aspas aí, mas vamos lá. Ó. Nesse método, impõe-se, tá, que um apropriado ou adequado número de integrais do erro. E o que é integral, pessoal? Tá? O que é integral no domínio? É a soma dessa instância, que no caso é o erro, por todo o domínio. Ou seja, o que a gente garante é que, na verdade, não só um somatório simples do erro em todo o domínio seja nulo, tá? Mas na verdade um apropriado número, um adequado número de somatórios. Ou seja, eu faço vários somatórios. Agora, se eu vou somar várias vezes, vai dar a mesma coisa. Não, porque dessa vez a gente vai estar ponderando, tá? Cada somatório desse, cada integral dessa, de diferentes maneiras, tá? E essa ponderação se dará por esse WL, tá? Então nós temos aqui, ó, somatório, integral,
tá? Essa integral completa de todo o domínio, tá? Dos resíduos, tá? Ponderados por essa função w, tá bom? Então, essa função w a gente vai chamar de função peso, tá? Função peso. E ela não é só apenas uma função, elas são várias funções, são L funções, tá? Então você tem a função W1, a função W2, W3 até a Wmzão. Perceba que esse mzão é o mesmo número lá do número de funções tentativas, tá? De funções tentativas que está dentro daqui do resíduo, tá? Isso é essencial porque aí a gente vai entender no exemplo, mas aí a gente vai ter uma função quadrada, né, em que o número de linhas é igual ao número de colunas, e tendo uma função quadrada é o requisito mínimo para que o sistema seja determinado, né? Lembra lá do sistema, que no final das contas, a gente vai chegar num sistema linear de equações. Então, para o sistema linear ser determinado, o mínimo que a gente precisa é que o número de colunas seja igual ao número de matrizes, o número de colunas seja igual ao número de linhas para a matriz K, tá? Isso não é tudo, tá? Eu preciso garantir que essa matriz K, que todas essas linhas e colunas sejam independentes entre si, tá? Mas o mínimo que a gente precisa é que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Ou seja, o número de variáveis, o número de incógnitas, perdão, seja igual ao número de equações, tá? E aí você percebe, pessoal, que, veja bem, se você, para qualquer forma que você pondera esse resíduo no domínio, tá? Se você pondera de uma maneira W1 e dá zero, você pondera de uma maneira W2 e dá zero, você pondera de uma maneira W3 e dá zero, você pondera de uma maneira W infinita, tá? Ou seja, você já usou infinitas formas de ponderação e continua dando zero o resíduo, tá? O somatório do resíduo ponderado continua dando zero. Isso significa então que a única forma disso ser verdade é se o resíduo em todos os pontos do domínio for igual a zero, certo? Ou seja, quando o mzão tende a infinito, ou seja, quando a quantidade de funções tentativas que você utilizar tender ao infinito, o resíduo ponderado tenderá a zero. Perceba que esse valor aí está errado, no material que eu coloquei num portal, no Cigarro, havia um erro aí, eu estarei substituindo, tá? Então, esse resíduo aí poderá estar atendendo ao infinito no material, mas na verdade tende a zero, obviamente, tá? Então, se eu ponderar de diversas maneiras, quanto mais eu ponderar, tá? Quanto mais maneiras eu ponderar o meu resíduo e somá-lo e der zero, quer dizer que ele está, que efetivamente o resíduo é que é nulo, tá bom? E aí o que acontece? Vamos então substituir aqui a equação do resíduo e ver como é que fica essa equação. Então veja, se eu tenho lá a situação em que a integral no domínio de função WL vezes o resíduo no domínio por todo o domínio é igual a zero, se eu forçar essa igualdade, ou seja, somatório dos resíduos ponderados, tá? Por qualquer função L, tá? De L, obviamente, de 1, 2 até mzão, tá? E se eu sei que que o resíduo ponderado, a definição dele é que é o valor da função real menos o valor da função tentativa, da função aproximada, perdão, tá? Ainda que, sabendo ainda que a função aproximada vai ser igual, vai ser daquela maneira genérica que trabalhamos na aula anterior, né? Vai ser o psi mais somatório de mzinho de 1 até mzão também, né? De um coeficiente, tá? A m multiplicado pela função
tentativa NM, tá? Sendo que M também vai ser igual a 1, 2, 3, 4 até Mzão, né? Então perceba, essa é uma condição mínima, tá, pessoal? Que a quantidade de funções de peso seja igual à quantidade de funções tentativas. Tá? Bom, então, utilizando-se dessas três equações, a gente vai substituindo, né? E a gente vê que o resíduo ponderado, na verdade, vai ser φ menos Pc menos somatório de Mzinho 1 até Mzão AM vezes NM, ok? E que o somatório, né, da função peso WL vezes o resíduo, na verdade, vai ser vezes φ menos Pc, ok? Menos somatório de Mzinho 1, Mzão, TAM vezes NM. Tá? Isso vai ser igual a zero, tá bom? Então, só separando aqui os termos para ficar ajustado da maneira que eu quero. Perdão, faltou aqui o pelo domínio, né? Eu vou ter o seguinte, ó, eu vou separar essa parte aqui, φ menos Pc, e vou separar essa parte aqui do coeficiente vezes as funções tentativas. Então, eu tenho integral domínio WL vezes φ menos Pc, ok? Vai ser vezes, né, pelo domínio, vai ser igual a soma, perdão, igual a integral de WL vezes o somatório de M1, M, NM, ok, vezes esse, ok? Eu vou fazer o seguinte, tá? Invertendo, né, isso aqui, tá? Eu tenho integral somatório M, só fazendo devagarzinho aqui, pessoal, tá? Mas eu acho que vocês já entenderam a ideia. Ok, pessoal, só fiz aqui uma correção, tá? Faltou aqui a função peso, tá? Coloquei. E aí o que acontece? Lá de cálculo 1 ou cálculo 2, não sei, vocês vão saber. Vocês sabem que a integral do somatório, né, de uma soma, é igual à soma das integrais. Então a gente pode trocar aqui esses termos, tá? Fazer somatório dos termos m, né, da integral. WL vezes AM vezes NM. Igual a mesma coisa aqui, né? E aí, pessoal, esse esse coeficiente aqui WM, a gente sabe que não depende do domínio, é um valor numérico, uma constante, né? Um ponderador constante, que não depende do domínio, a gente já fez o exemplo anterior, a gente sabe disso. Então a gente pode retirá-lo também da integral, e aí a nossa equação ficaria o seguinte, tá? AM vezes integral no domínio, isso é igual a integral no domínio da função peso, função real menos a parcela da função tentativa que garante o contorno, né, o psi. Não é necessariamente isso, mas usualmente é utilizado para isso. A gente já discutiu isso na aula passada. E aí a gente fica com essa situação aqui, tá? A gente fica com essa situação que é justamente onde a gente queria chegar. A gente vai ter
a partir do método dos resíduos ponderados mais genérico possível, a gente vai ter essa situação, tá? Lembrando, pessoal, M e o L sempre vão ter que ter, sempre vão ter a mesma quantidade, tá? Ou seja, a quantidade de funções tentativas será equivalente ao número de funções peso, tá bom? E aí, para já quem se ligou na aula passada, né, do que a gente fez no exercício, a gente consegue visualizar já bem que isso daqui é equivalente a um sistema linear, tá? Em que eu tenho L equações e M incógnitas, e aí casa a matriz K, né? Tá? Seria justamente essa parcela aqui, ó, da integral no domínio da função peso vezes a função tentativa, tá? Os coeficientes seriam o vetor coluna de A1 até AM, e o vetor F seria justamente a integral da função peso vezes a função real menos a função contorno, tá? Então, se eu tenho essa seguinte situação, tá? Imaginando que m seja igual a 2, tá? Então, eu vou ter L igual a 1 e 2 e M igual a 1 e 2 também, não é isso? Então, como é, vamos expandir aqui essa equação em 1 e 2. Então, assim, se eu tenho 2L's, significa que eu vou ter duas equações. Se eu tenho 2M's, eu tenho dois coeficientes, A1 e duas funções tentativas, e por consequência, dois coeficientes também, A1 e A2, duas incógnitas, né? Então, para a equação 1, ou seja, utilizando L igual a 1 e Mzinho igual a 1 e 2, tá? Eu vou ter a seguinte equação: A1 vezes integral de W1, então, W1 vezes N1 mais A2 vezes integral domínio de W1, continua 1, só que agora N2 domínio, tá? igual a integral no domínio de W1, tá? vezes φ menos psi domínio. Tá? E para a equação 2, L seria igual a 2 e M seria igual a 1 e 2. Então teria A1 vezes integral no domínio de W2 vezes N1 mais A2 vezes integral no domínio de W2 vezes N2 igual a integral no domínio da função peso 2 multiplicado pela função real menos a função contorno. Tá? Então veja, eu tenho um sistema aqui linear de duas equações, tá? E duas incógnitas, A1 e A2. Tá? Lembrando que a função tentativa vai ser o nosso chute, a gente sabe quem é. Tá? A função peso vai ser outro chute nosso, a gente também sabe quem é. Tá? O valor da função real, tá? Fica aqui, segura um pouquinho o valor da função real, tá? Porque vai depender do método que a gente utilizar, do submétodo, vamos dizer assim, do método derivado, tá? E a função de psi, a gente também sabe porque já está dentro da função aproximada, né? Fica junto das funções tentativas. Tá? É a gente que escolhe. Tá? Então, veja, a gente tem claramente aqui uma situação em que eu tenho uma matriz, deixa eu ver se cabe aqui, integral W1 N1, integral W1 N2,
integral W2N1 integral de W2N2 multiplicado por A1 e A2 igual a integral de W1 Então tem aquela situação aqui que a gente chegou, né, pessoal? K multiplicado por A é igual a E. Tá bom? Então, é assim que a gente deve enxergar a formulação do método de resíduos ponderados, tá? A gente sempre chega no sistema linear em que eu posso dizer que K, L e M, tá? Então já imaginando isso aqui como um índice da matriz, tá? Índice da linha, índice da coluna vai ser igual a integral de WL vezes NM, tá? Para todo L, né? E M de 1, 2 até M, tá? Em que o vetor Azinho transposto, vou voltar aqui para menos espaço, que eu estou com pouco espaço, vai ser igual a 1, a 2 até a Mzão, tá? E meu vetor F, tá? Eu vou botar FL aqui, que só depende, só tem a quantidade de linhas, né? Isso é uma função, é um vetor coluna. Então eu tenho aqui que vai ser integral do domínio de WL vezes φ menos πc, ok? Então de forma genérica a gente pode afirmar isso aí. E aí, pessoal, a partir desse método mais genérico, a gente tem diversos métodos derivados, vamos dizer assim, que advêm desses métodos ponderados mais genéricos, tá? E aí, eu posso citar vários, tá? Inclusive o método dos mínimos quadrados, que possivelmente vocês aprenderam lá em ajuste de curvas, lá em cálculo numérico. Vai depender até onde o seu professor consiga chegar no curso. Mas aqui a gente vai estar trabalhando com três, tá? E só para exemplificar, tá? Só para mostrar que tem diversidade, tá? Porque no final das contas o método de elementos finitos só usa um, que é o método de Galerk, tá? Mas aí a gente vai estar mostrando aqui também o método da colocação, que na verdade a gente já mostrou, e eu vou provar para vocês aqui apenas que o que a gente fez na primeira aula, tá? Foi utilizar o método da colocação por pontos, tá? A gente também tem o método subdomínios, ou o método de colocação por subdomínios, e aí a gente vai utilizar como comparação, e o método Galerkin, que é o nosso objetivo final, tá? Que a gente vai utilizar lá em elementos finitos. E a gente vai comparar, utilizando esses três métodos, tá? Qual converge mais rápido, qual é mais fácil de utilizar, e etc. Beleza? Mas antes de utilizar esses métodos, antes de apresentar esses submétodos, vamos utilizar o método dos resíduos ponderados de forma genérica, tá? Daquela forma que a gente viu lá, inicialmente, antes de ver qualquer método derivado, beleza? E aí a gente vai partir para esse nosso exemplo 2, tá? Que eu também fiz algumas correções no slide, beleza? Então no próximo vídeo a gente está fazendo esse exemplo. Até a próxima.